parábola do filho pródigo. Muita gente já ouviu falar dessa parábola, né? Bom, eu vou ler um pedaço para vocês, porque a gente vai falar um pouquinho de cada parte deste momento, dessa parábola que Jesus contou. Aqui a gente lê sobre um tempo em que Jesus estava ensinando, ele estava falando para as pessoas a respeito do amor dele. Porque é muito difícil para nós entender o amor de Deus, né? Entender como que é o relacionamento dele com a gente. Porque a gente se baseia muito no nosso relacionamento com as pessoas. E o relacionamento de Deus conosco, ele é diferente. E aqui nessa passagem, ele diz: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. E trazendo isso para a nossa vida, como essa passagem fala com a gente, né? Quando a gente pega no começo, quando o filho pede para que a herança seja repartida, e aí de posse dos bens dele, ele decide que ele quer gastar o dinheiro dele e viver de forma irresponsável. Muitas vezes, nós recebemos de Deus bênçãos, pode ser empregos, relacionamentos, dons, habilidades, e nós acreditamos que isso é nosso e tomamos a decisão de gastar isso da forma que nós queremos. E nós nos afastamos de Deus. Nós decidimos sair de perto do nosso Pai, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente tem é suficiente para que a gente viva bem. E aí a gente se afasta. Isso pode acontecer, e isso acontece com todos nós. Às vezes não em todas as coisas, mas às vezes em alguma área da nossa vida, a gente faz isso. Deus, ele vem, ele capacita, ele nos abençoa, ele nos entrega a nossa herança, e o que a gente faz? A gente vai gastar a nossa herança. Por quê? Porque a nossa carne, ela é rebelde. E a gente quer fazer da nossa vida o que a gente quiser. E a gente acha que tem sabedoria para isso. Então a gente vai. E Deus permite. Só que o que acontece quando a gente gasta, quando a gente percebe que a gente não está se alimentando mais? O que aconteceu quando ele gastou todo o dinheiro dele? Ele começou a passar fome e a ter necessidade. É exatamente isso que acontece. Porque a gente precisa de Deus, da presença dele. A gente precisa de oração, a gente precisa da palavra para que a gente se alimente. E se a gente se afasta de Deus, depois de um tempo, o que vai acontecer? A gente vai passar necessidade. Não tem como.
Não tem um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver? É exatamente assim. E aí, atraído pelo mundo e por todas as coisas que ele tem, porque ninguém nunca disse que o mundo é chato. O mundo é uma alegria, uma diversão o tempo todo. Oferece coisas maravilhosas, coisas que a gente se diverte, coisas que a gente se sente atraído. Mas aí, quando a gente começa a se alimentar dos alimentos podres do mundo, quando a gente começa a se alimentar de paixões baratas, de sentimentos baratos, que são aqueles vazios que nos dão alegrias momentâneas e logo em seguida a gente se sente vazio, a gente entra num ciclo de buscar, porque nunca vai ser suficiente. A gente quer saciar aquele desejo da nossa carne o tempo todo, essas paixões, esses desejos, e chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que a gente chega na lama mesmo, assim como esse filho se encontrou. Teve um momento que, quando ele se deu conta, ele estava comendo comida de porco. E o que é comida de porco? Pois é. Mas é exatamente isso que acontece com a gente quando a gente passa a permitir que a nossa natureza, que a nossa carne nos conduza. A gente vai atrás de uma liberdade que escraviza a gente, porque só há liberdade em Cristo. E aí a gente passa a ser conduzido porque eu quero, porque eu sei, porque eu conduzo, porque eu faço, e na verdade a gente está se escravizando nas nossas próprias vontades. Porque na palavra diz que para ser livre a gente precisava morrer para nós mesmos, não é verdade? Então, se a gente está deixando que a nossa vontade, a nossa carne conduza a nossa vida, a gente está se escravizando. É uma falsa liberdade. Eu quero decidir porque eu sei tudo que é melhor para mim. Não, a gente não sabe. Porque a gente nunca vai ter a visão que Deus tem de todas as coisas. A gente conhece o hoje, Deus conhece a eternidade. É diferente. Pegando uma passagem aqui, quando a gente está no versículo 15 a 19, ele fala: e ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Esse é o momento em que a gente está ali no meio da lama e a gente fala: como eu era farto, quanta abundância eu tinha. E hoje eu estou aqui, eu não precisava disso. E a gente começa a questionar por que a gente fez isso? Por que a gente se permitiu chegar nesse ponto? Eu fico até imaginando que, nesse momento, algumas pessoas talvez pensem em voltar correndo para o Pai, mas se sintam às vezes envergonhados. Sabe, quando a gente pensa: poxa, mas me avisaram e eu resolvi ir, o que eu faço? Como que eu vou voltar agora, diante de todo mundo? Depois de tudo que falaram para mim, depois de tudo que eu conhecia? E eu acho que em muitos momentos a gente hesita mesmo. Eu falo por mim, quantas vezes as pessoas avisam, né? Deus usa a vida de irmãos, de amigos, de liderança, de pais, e eles avisam a gente de várias coisas e a gente fala: não, porque eu sei, porque Deus me falou, e o farol ficou verde na hora que eu pedi, então era um sinal de Deus. E a gente passa a fazer o que a gente queria, e aí a gente percebe que não era aquilo. Num primeiro momento, acho que a gente sente mesmo essa vergonha. Como que vai ser? Mas a falta de Deus começa a ser tão grande que a gente pensa: não, eu pequei e eu vou voltar para o meu pai, eu vou falar com ele, e mesmo que eu não tenha mais o mesmo lugar que eu tinha, eu quero estar perto dele de novo. Mesmo que eu tenha que ficar olhando de longe, mesmo que eu tenha que trabalhar, mesmo que eu tenha que fazer qualquer outra coisa, eu preciso voltar. Na hora que a gente sente isso, é a hora de voltar. É o momento que a gente tem que voltar. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas a verdade é que nós temos um Pai que nos espera sempre. Ele anseia pela nossa volta. Sabe, como um fazendeiro mesmo que fica ali e ele sai da casa todos os dias e ele olha para ver se o filho está voltando. E ele fala, não voltou, mas ele ainda vai voltar. É assim que Deus anseia pela nossa volta, sempre, todos os dias. E quando Ele vê a gente voltando, Ele se alegra. Porque Ele sabe que se nós voltamos é porque nós tivemos um encontro com Ele. É porque Ele conseguiu nos trazer à memória quem nós somos. Porque muitas vezes, até no ativismo, no meio das atividades, no meio das lutas, a gente acaba perdendo a nossa identidade. E assim como o filho pródigo, a gente acaba saindo e de repente a gente se dá conta que nós temos um Pai. E é hora da gente voltar para Ele. Chega um momento em que a gente precisa abrir mão de controlar a nossa vida sentimental, de controlar a nossa vida ministerial, de controlar a nossa vida financeira. Chega um momento em que a gente tem que abrir mão dessa falsa liberdade. Mas precisa ser uma atitude nossa. A gente tem um Pai que, diferente de nós, Ele espera que a gente aprenda. Ele nos dá o tempo que a gente precisa. Mas Ele anseia pela nossa volta. E a verdade é que esse afastamento, muitas vezes, não quer dizer que a gente saiu da igreja. Não quer dizer que a gente saiu de ministério, que a gente está longe, que a gente saiu de célula. Às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro de células, dentro de ministérios, mas nós estamos na lama, nós estamos completamente afastados do nosso Pai. Nosso coração está longe, está distante. A gente esfria. Porque não tem como ser diferente. Quando a gente se afasta de Deus, a gente vai esfriando. E nós não vivemos num mundo fácil, em que o dia a dia é justo e tudo acontece de uma forma maravilhosa. E não é assim. Então, se a gente se afasta, realmente a gente esfria. E a gente passa a olhar as coisas de uma forma diferente. Uma das coisas que é uma das maiores verdades que eu escutei sobre o mundo é que com a mesma rapidez que Ele te traga e Ele te traz alegrias, Ele te joga na lama. Mais cedo ou mais tarde. E Ele joga mesmo. Porque nada ali vai te edificar. Quando eu estava terminando de escrever essa palavra, eu fiquei pensando sobre quantas vezes a gente acredita realmente que a gente consegue conduzir as coisas sozinho. E parei para pensar no meu processo de conversão mesmo. Foi muito difícil para mim. Lógico que eu vivo ainda o meu processo de conversão. Mas no começo foi muito difícil para mim mudar. Muito difícil. Eu olhava as coisas que as pessoas falavam e eu achava tudo tão absurdo, tão religioso. E eu era muito questionadora. E eu falava, não, imagina, por que eu não posso beber? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Eu não acredito num Deus assim que proíbe tudo. Não... E eu questionava. Eu achava que se eu fosse seguir a Deus, eu viveria uma vida de escravidão, onde nada pode. E aí eu comecei a entender o que é viver o Evangelho. O que realmente escraviza, o que me escravizava, do que eu preciso me afastar hoje, porque eu tenho uma carne que grita e se eu me aproximar de determinadas coisas, eu com certeza vou me escravizar. E quando a gente caminha com Cristo, acho que ninguém aqui levantaria a mão e diria que a vida é super simples e fácil e que não tem nenhuma dificuldade, que é sempre leve, porque Jesus disse que o fardo seria leve, então tá tudo bem. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente peca todos os dias e que a gente se arrepende todos os dias e que a gente procura aprender todos os dias e que às vezes fica tão pesado
que a única coisa que a gente tem, que a gente quer é ir embora. A gente sabe disso. Quantas vezes muitos aqui não pensaram, eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais fazer parte disso, porque é pesado. Mas é pesado porque a gente faz isso. Porque a gente coloca essa carga, porque a gente coloca a nossa mão. Não é para ser assim. Mas nós erramos. Todos os dias. Dentro ou fora da igreja. Dentro ou fora de ministérios. Mas Deus não é culpado disso. A gente não precisa punir a Deus. A gente não precisa ficar com raiva de Deus, porque são escolhas que nós fazemos. Mas acho que o mais importante dessa passagem é que quando a gente volta para o nosso Pai, Ele se alegra tanto que Ele nos recebe com honra. Ele nos abraça, nos beija, nos dá um lugar de honra, nos serve. Isso é muito lindo. A gente não conhece esse amor que Ele tem por nós. Mas é esse amor que Ele tem. E eu quero, na verdade, pedir que muitas vezes a gente acha que se afastar de Deus é quando a gente, como eu disse, saiu da igreja ou saiu de algum lugar, mas muitas vezes a gente se afasta de Deus aqui. E eu queria convidar todos vocês agora a se colocar diante de Deus. Queria pedir para vocês fecharem os seus olhos. É um momento entre vocês e Ele agora. Queria que vocês vissem como se Deus Ele realmente estivesse nos campos, esperando a gente voltar. Tenho certeza que tem tantas áreas da nossa vida que a gente já não sabe mais como entregar para Deus. Às vezes a gente tem tanto medo de transformar, de restaurar, que a gente toma o controle e a gente não entrega mais. Muitas vezes a gente pode ter perdido a confiança mesmo, ter perdido a fé. De viver tanta porrada atrás de porrada, tanta luta atrás de luta, que a gente já não confia mais que Ele vai fazer. Mas Deus espera pela nossa volta. E hoje eu queria que vocês apresentassem isso diante de Deus. Falassem com Ele. Porque é tempo de voltar. Não tem por que a gente não voltar agora. É tempo da gente se colocar diante de Deus. É tempo da gente se arrepender. De entender que nós pecamos sim contra Deus. Nós pecamos. Mas que nós nos arrependemos e que nós queremos voltar a viver uma vida farta, uma vida em abundância, que é o que Deus tem para nós. Nós queremos voltar a nos alimentar de Deus todos os dias. Deus tem amor para nós, Deus tem colo para nós, Deus tem consolo para nós em todos os dias. A verdade é que aqueles dias mais escuros, aqueles dias mais difíceis, em que a gente acredita que não vai suportar, Ele está conosco. E Ele age nas nossas vidas das formas que a gente menos imagina. Através de amigos. Às vezes a gente está esperando algo que vem do céu e que Deus vai falar e que vai bradar, e vem alguém e liga pra gente. E Deus usa a vida de alguém para falar com a gente. Isso é tão lindo. Mas muitas vezes a gente não enxerga. Que hoje a gente possa voltar para o nosso Pai. E que assim como o filho pródigo, a gente possa se sentir recebido com honra. Porque se Deus separou um dia só para falar isso pra gente, se Ele separou um dia só para que a gente entendesse que independente do que a gente fez, Ele espera a nossa volta. Independente de quem a gente machucou, independente do pecado que nós cometemos, independente de qualquer coisa, Ele só espera a nossa volta. E Ele espera de braços abertos. Ele não espera com uma exortação. Ele não espera para nos dar uma bronca. Ele espera de braços abertos, com honra. E se hoje tem alguém aqui
está voltando para o nosso Pai, eu quero te pedir que faça uma oração comigo. É entre você e Deus. Ele está aqui. Ele só está esperando uma atitude nossa. Quero te pedir para repetir uma oração comigo. Senhor Deus, me coloco diante de Ti nesta noite, declarando que eu pequei contra Ti, mas que não quero mais viver longe. Por isso eu te peço, me aceita de volta. Toma minha vida completamente. Porque eu reconheço que só o Senhor é meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Para que o Senhor conduza. Escreva meu nome no livro da vida. Conduza todos os meus dias. E não permita que eu me afaste mais. Porque só em Ti eu tenho alimento. Só em Ti eu tenho força. E assim eu quero permanecer. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, que todas essas pessoas que hoje, Pai, se voltaram a Ti, permaneçam contigo. Eu te peço, Senhor, que sejam dias de novas experiências, Pai. Que seja tempo de se alimentar, que seja tempo de buscar a Tua presença. Pai, que seja tempo de viver contigo, de caminhar contigo, Senhor, e entender qual é o Teu propósito, Pai. Eu te peço, Senhor, que todos eles sejam guardados e que mais e mais vidas possam Te conhecer através da vida dos Teus filhos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu abraço, pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus.